Os nomes que fazem o Rio Grande abrem espaço para um empreendedor que começou aos 14 anos vendendo crepe na porta da escola e que hoje dirige uma entidade que já criou mais de 100 mil negócios em 28 países. Conheça a história do Instituto Besouro. Balança aí. Olá, boa tarde para você que nos acompanha neste Balanço Geral de sábado. Sabe aquela máxima de que é sempre melhor a gente ensinar a pescar do que dar o peixe? Pois é, esta é uma das premissas básicas do empreendedorismo. E hoje nós vamos contar a história aqui de um garoto gaúcho inquieto que começou aos 14 anos vendendo crepe na porta da escola e que foi crescendo, sempre se aperfeiçoando com foco no poder da iniciativa própria, ou seja, no poder do empreendedorismo. Hoje, ele dirige um instituto que já alcança 28 países, um instituto que é focado no estímulo ao empreendedorismo entre comunidades carentes. Este trabalho já formou mais de 180 mil pessoas e foi capaz de criar mais de 109 mil pequenos negócios nestes lugares. O Nomes que Fazem o Rio Grande conversa hoje com o Vinícius Lima, que é o fundador do Instituto Besouro. Boa tarde, Vinícius. Obrigado por nos receber aqui para contar essa história maravilhosa para a gente. Me conta, de onde é que veio esse nome Besouro? Tem a ver com a iniciativa? Tem sim. O nome Besouro surge com o intuito de conectar o símbolo de um inseto milenar que passou por muitas adversidades, como o extremo calor do deserto, o extremo frio, a chuva e todas as intempéries do deserto, mas que sobreviveu. E são características muito similares a pessoas que nascem em comunidades, muitas adversidades, mas seguem vivos e muitos voando por aí, que nós carinhosamente falamos de... utilizamos uma hashtag em nossas redes, que é o Voa Besouro, porque são besouros que conseguem empreender e dar saltos ainda maiores do que somente a sobrevivência. Como é que começa esse trabalho? Normalmente, a sociedade pensa que o grande problema para um pequeno empreendedor começar é recurso. É grana, é dinheiro. Não é. O grande dificultador para um empreendedor iniciar o seu negócio é o conhecimento. Porque nós não fomos fadados lá no início da nossa educação básica a pensarmos de forma empreendedora. Nós somos preparados para o mercado de trabalho formal de quem vai ser empregado de alguém. Então, no momento que nós entregamos a educação empreendedora com o mote de que esta pessoa compreenda que o seu conhecimento empírico de vida, o que ela já viveu até o momento, pode se transformar em algo rentável e ela se transformar numa empreendedora, num geral, todos passam a empreender e começam a gerar renda imediata em até 90 dias depois. Como é que se faz para convencer a pessoa de que ela realmente pode, que ela tem aquela capacidade de vencer com essa premissa aí? Os nossos profissionais, todos eles são empreendedores. Todos eles têm a conexão com um pequeno negócio e com a comunidade, nasceram ou vivem em comunidades. Então, eles são provas vivas de que é possível ganhar dinheiro, empreender e ser feliz a partir de um pequeno empreendimento na comunidade. E depois é com técnica. Aí a gente apresenta soluções com o conhecimento que o aluno já possui e com o mercado que existe no entorno de onde ele vive, que é possível ele ganhar mais, por exemplo, do que um salário mínimo. E que esse negócio pode começar sem um investimento inicial ou com baixíssimo investimento inicial, nós conseguimos fazer com que ele comece sem o medo de quebrar, de dar errado. Por quê? Porque ele não está investindo nada. E tem que partir sempre de algo com o qual ele está familiarizado, né? Quando nós temos carinho, adoração, facilidade para lidar com algo, é mais fácil a gente acordar às 5 da manhã para lidar com esse algo do que acordar às 5 da manhã para trabalhar com algo que a gente não tem prazer nenhum. E aí tu vai ensiná-las a depender do seu próprio trabalho, tendo que também aprender questões de gestão, de organizar o próprio negócio, de ter novos focos, enfim, coisas que nem sempre fazem parte do hábito delas no dia a dia. Como é que é fazer com que esse convencimento funcione ali? Então, quando a gente apresenta para eles que com um mínimo de gestão e que no final isso vai gerar renda, lucro ou renda para aquela família, eles prestam atenção, não faltam mais à aula e passam a se conscientizar da importância da educação. Nosso prazo médio é de 90 dias, mas às vezes em
15 dias, em uma semana, o aluno que tinha R$0 de renda, que vivia, por exemplo, sobrevivia com a ajuda do Bolsa Família, passa a ter uma renda muito maior que do Bolsa Família, podendo, inclusive, sair do programa de transferência de renda, porque hoje está mais saudável economicamente e nós somos muito orgulhosos de fazer esse tipo de movimento na base da pirâmide. E como é que foi esse processo que começou aqui em comunidades carentes daqui e hoje se espalhou para outros países, aí, especialmente países onde a pobreza é maior? Eu comecei um estudo quando eu morava no Rio de Janeiro e eu nasci numa comunidade aqui, morava no Rio de Janeiro próximo a uma comunidade e nessa comunidade, no Pavãozinho, no Cantagalo, os empreendedores desse lugar eram muito parecidos com os empreendedores do lugar que eu nasci. Quando eu fui visitar a Rocinha, nesse mesmo ambiente, os empreendedores trabalhavam de forma muito parecida, mas tinha muito mais movimento, porque a Rocinha é enorme, né? A maior favela da América Latina. Eu comecei o mestrado após conhecer essas comunidades. Nesse estudo de mestrado, eu compreendi que o potencial econômico dessas comunidades era enorme e que a capacidade empreendedora era tão grande quanto o potencial econômico. Eu percebi que as características empreendedoras do gaúcho na Restinga, na Bom Jesus, na Vila Nova, no Sarandi, no Maitá, e o carioca na Rocinha, no Pavão, ou o paulista no Heliópolis, são as mesmas características. E quando nós visitamos o ambiente africano, o continente africano, os países, iniciando pelos países de língua portuguesa, que era mais fácil a comunicação, as necessidades são as mesmas. Quanto maior a necessidade, quanto menor é o desenvolvimento, maior é a taxa de conversão, maior é a quantidade de empreendedores que acreditam que a sua criatividade pode transformar a sua própria realidade. E como, pela tua experiência até então, por todos os resultados obtidos, como tu percebe o retorno dessas pessoas depois de elas terem atingido, conquistado essa nova realidade? Nós temos inúmeros casos de sucesso que a pessoa conseguiu construir um lastro que ela não depende de programas de transferência de renda. E tem o muito bem-sucedido, que é o cara que hoje é maior que muitas empresas que você já entrevistaram aqui possivelmente. Iniciando por um programa como esse, nascido de uma comunidade, através de uma iniciativa que começou aqui. Que legal, né? Que baita história.